noite, graça e paz, som de graça especial, nossa viagem pelo livro do Êxodo. Estamos na estação 20, acompanhando a saga de Moisés, chamado dele pelo Deus vivo, pelo eterno Deus, aquele que é e aquele que vai mostrar por que é, aquele que foi e é e será eternamente. O nosso Deus, o grande Eu Sou. E aqui está Moisés já entrando no Egito e tendo já seguido as orientações do Pai do Céu, ele está agora já dando os primeiros passos. Mas hoje nós vamos parar na estação 20 para pensarmos sobre o fato muito importante na caminhada. Não espere um tapinha nas costas. Quantas pessoas ficam frustradas porque projetam reconhecimento e às vezes não vem. Eles disseram, Êxodo capítulo 5, versículo 21, eles disseram, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e de seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Tendemos a assumir que as coisas darão certo quando seguimos a direção de Deus, certo? Correto? A expectativa, fazer o que Deus diz e obter o resultado adequado. Bem, isso não aconteceu com Moisés. Na verdade, seus problemas aumentaram. Os senhores de escravos exigiram mais trabalho dos hebreus e pararam de fornecer a palha que eles precisavam para fazer os tijolos da enorme pirâmide que o faraó queria construir. Assim, os líderes de Israel disseram, em essência, a Moisés, é tudo culpa sua. Estávamos indo bem, até que você apareceu, mas eles, na verdade, não estavam. Agora, olhe só o que você fez. Não espere que todos entendam e simpatizem com você quando o tempo ficar difícil. Nós, muitas vezes, constatamos que são os próprios cristãos que dizem as piores coisas. Eles são rápidos para acusar você de não ter seguido o exemplo de Deus. Porque se você tivesse feito isso, esse desastre não estaria acontecendo. Moisés poderia muito bem ter discutido com eles. Ele poderia ter lhes dito para segurar firme em Deus que prometera livrá-los e para serem apenas pacientes. Ele poderia ter lhes feito lembrar a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó e os julgamentos que eles experimentaram enquanto seguiam a Deus. Ou ele poderia falar sobre José, que sofreu escravidão e prisão por muitos anos, antes de ser a segunda pessoa mais importante no Egito e na economia de Israel. Ele poderia ter dito a eles como Deus havia predito que isso aconteceria, que não poderiam esperar que o faraó ficasse sentado quieto e apenas os liberassem, mas que, antes de saírem, esgotaria sua força de trabalho barata. No entanto, Moisés não discutiu com o povo. Ele não tentou convencê-los da veracidade de sua ação. Ele não os exortou a concentrar-se na promessa de liberdade. Ele não se defendeu ou defendeu a Deus. Em vez disso, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu
de modo algum liberaste o teu povo? Tradução. Por que está demorando tanto? As coisas ficaram piores e Deus, é tudo culpa sua. Você já se sentiu assim? Isso se chama crise, não é isso? A maioria de nós também já passou por esse tipo de crise, guardadas as devidas proporções, ou não, né? A beleza de Moisés é que ele expressou suas frustrações no lugar certo, com a pessoa certa, do jeito certo, com franqueza. Ele poderia ter tentado argumentar com os mais velhos, em vez disso ele falou com Deus. Não eram palavras educadas e melosas, ele acusou Deus de fazer o mal. Algumas traduções tentam suavizar a oração. Não precisamos ser tímidos ao abrir nosso coração a Deus. Podemos ser diretos, sinceros. Ele conhece os nossos pensamentos. Então, por que não sermos honestos? Moisés foi franco e depois ele percebeu que Deus, o Senhor, não o repreendeu. Na verdade, eu creio que o Pai do Céu procura verdadeiros adoradores, e a essência da adoração é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor abre espaço para esse diálogo ousado, como aqui de Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Capítulo 6, versículo 1. Segure-se, Moisés. Agora começa a verdadeira diversão. Então Deus lembrou Moisés de algo que ele não dera a Abraão, ou Isaac, ou Jacó: seu nome. Isso é significativo. Ele lembrou sua aliança com os patriarcas de dar ao povo a terra de Canaã. Ele repetiu que ouvir os gemidos das pessoas, entendera seu sofrimento e prometera libertar o povo da escravidão e fazê-lo com grandes atos de julgamento. Assim, ele os levaria para a terra prometida e a entregaria a eles, e seria o seu Deus. Há muita coisa aqui. É um lembrete de como precisamos contínua e diariamente, repito, ouvir as promessas de Deus para nós. Você está comprometido a gastar tempo todos os dias alimentando sua mente com a palavra de Deus? Moisés foi reavivado. Ele foi reavivado pela palavra de Deus. Finalmente, ele estava pronto para enfrentar as pessoas. Com a mensagem clara de Deus, Moisés falou ao povo de Israel para assegurar-lhes que tudo aconteceria conforme Deus lhes prometera. Então, o povo reagiu bem à mensagem de Deus? Não. Eles não deram ouvidos. Eles estavam frustrados e desanimados. Moisés estava sozinho, ninguém o estava seguindo. Isso é difícil para um líder. Poderia Moisés perseverar em face à decepção? Pare e pense. Estamos na estação 20 e agora é a hora daquele cafezinho com graça, pensando sobre esse assunto. Como você reage quando suas expectativas em relação a Deus não são cumpridas? É bem complicado lidar com esse tipo de coisa. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? O trem vai partir. E a minha oração é que todo esse texto, esse áudio, contribua para a sua edificação. Em nome de Jesus. Amanhã, se o Senhor permitir, estação 21, fonte de confiança. Aonde está a nossa fonte para alimentar a nossa confiança? Deus te abençoe, um grande abraço pastoral, um abraço amigo, em nome de Jesus. Amém e amém.